preciosidade, muitas vezes, para as pessoas que nada têm. Então, tomemos uma decisão e doemos ao Porto da Paz. E assim, todos nós estaremos ajudando na produção de novas peças de trabalho para o grupo de mães do bairro Vila Vitória. O segundo aviso é falando de estudos e conhecimento da doutrina, lembrando que a partir da primeira semana de março, voltarão ao curso normal nesta casa. Mas vamos iniciar uma nova turma de curso básico que acontecerá a partir do dia 3 de março, ou seja, todas as terças-feiras, às 19h30. Esse curso ficará sob minha coordenação, Carla, e também contando com Flavinho Almeida, que irá secretariar toda a turma. Então, aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouco mais do Espiritismo, um pouco mais desta doutrina que permite com que nós abramos a nossa consciência ao porquê de nossas existências, ao porquê dos nossos acontecimentos, ao porquê da nossa caminhada mais uma vez aqui, é uma oportunidade bem bacana, começando pelo curso básico de Espiritismo. Então, aqueles que estiverem interessados poderão, inclusive, deixar seus nomes com o pessoal da livraria, lembrando que o curso iniciar-se-á no dia 3 de março, terça-feira, sempre às 19 horas. Temos também o prazer de convidar a todos para o jantar de massas beneficente, que acontecerá no dia 14 de março, um sábado, às 20 horas, no Hotel Solar do Imperador. O valor é de R$ 45,00 por pessoa e o ingresso poderá ser adquirido na livraria ou na mão de colaboradores desta casa. Vocês não podem perder, todos nós não podemos perder, e também é uma forma de ajudarmos na manutenção do Porto da Paz. O retorno das crianças à evangelização aos domingos acontecerá, esta evangelização acontece durante o período em que nós estamos aqui na parte de cima do Porto da Paz, em palestra, a partir do dia 1º de março, ou seja, daqui a 2 domingos. 2? Acho que é, né? 2 domingos. No próximo já. É tanta confusão. É isso mesmo, né? Então, e estamos voltando aos trabalhos também de evangelização no bairro Vila Vitória e no Campinho, a partir de 7 de março, sábado. Na próxima quinta-feira, a palestra será com a nossa companheira Ana Maria Ribeiro, com o tema Esquecimento do Passado, motivos de resignação. Este assunto encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º do Evangelho, Esquecimento das Ofensas. No próximo domingo, a palestra será com a nossa companheira Alice Ângelo, que irá trazer-nos o tema Ressurreição ou Reencarnação, o retorno à vida material. Hoje e amanhã, a palestra será com o companheiro João Sena, que traz-nos como tema de reflexão o Código Penal da Vida Futura. A mensagem da noite diz-nos assim: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A todos muita paz, a João Sena muita luz. Boa noite a todos. Rogamos a Jesus e aos bons espíritos que sempre nos acompanham, que possam nos inspirar, que eles possam facilitar o nosso entendimento, o entendimento de todos nós, para as verdades, para a pesquisa da doutrina espírita, que, como nos ensina Kardec, é todo
uma ciência, toda uma filosofia. O tema dessa noite é um tema que, na verdade, nós sempre falamos sobre ele, mas nós não falamos de uma forma assim sistemática. Nós sempre comentamos nos romances espíritas, nas discussões de formação de grupos de estudos, mas nós nunca, ou quase nunca, abordamos de uma forma assim mais explícita esse tema. O tema, o Código Penal da Vida Futura, ele foi extraído do livro O Céu e o Inferno, que faz parte da codificação espírita. É um dos livros que estabelece os fundamentos da doutrina espírita. De forma que o que vocês verão aqui são tópicos que foram literalmente tirados, foram transcritos do livro O Céu e o Inferno. Não foram tirados todos, porque na verdade são 36, 37, e seria muito extenso. Foram tirados 19 desses itens para que nós possamos fazer algumas reflexões. O Código Penal, nós sabemos que o Código é um conjunto de livros. O Código Penal é um conjunto de leis. Um conjunto de leis que estabelecem a situação dos espíritos no plano espiritual. A nossa situação depois da morte. A diferença é que esse código, diferente dos nossos códigos, que são, cada nação tem seu código, né? Os países têm seus códigos diferentes, algumas variações e às vezes muitas variações. Mas o Código Penal da Vida Futura é diferente. É um código estabelecido por Deus. É um código que vale para todos os espíritos, independente se creem ou não em Deus, independente se sejam espíritas, católicos, não importa. É um código estabelecido por Deus e que nós abordaremos essa noite. Na verdade, nós sempre ouvimos que as leis de Deus estão na consciência. Nós ouvimos isso porque os próprios espíritos afirmaram a Kardec. As leis de Deus. Kardec pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é muito surpreendente, que nós esperaríamos que os espíritos respondessem no Velho Testamento, uma parte, no Novo Testamento, nas religiões, mas eles não respondem isso. Os espíritos simplesmente respondem na consciência. E Kardec pergunta, se está escrito na consciência, para que serve a revelação dos espíritos? Se já está escrito, para que falar sobre? E os espíritos respondem, apesar de estar escrito, nem todos a compreendem. E muitos poucos a praticam. Kardec pergunta, por quê? E os espíritos respondem, orgulho e vaidade. Né? O orgulho e a vaidade sufocam essas ideias inatas do espírito. Essas ideias inatas que nos levariam a um melhor caminho. Os espíritos sempre nos convocam a acreditar mais nos nossos instintos, nas nossas concepções muito naturais, de justiça, de amor, de fé, mas que o materialismo, a educação do mundo, as prevenções e as nossas vaidades acabam deturpando. O fato de as leis de Deus estarem na consciência não implica que todos a entendam, e muito menos possam aplicar essas leis a si mesmos. Todos conhecem a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Nem todos nós compreendemos. Vai depender dos aspectos culturais, dos aspectos educacionais, do nível evolutivo. Há muitos níveis evolutivos, mesmo na Terra, há vários níveis evolutivos. Muitas vezes nós queremos julgar a nós mesmos.
Mas Jesus diz: não julgueis para não seres julgados. O julgamento não é simplesmente uma análise. Quando nós vemos uma coisa errada, é natural que desaprovemos. Uma pessoa faz algo errado. Quando nós fazemos algo errado e percebemos, se formos honestos, iremos nos arrepender. E isso não é ainda um julgamento. Isso é uma análise. Um julgamento é uma sentença. Julgar implica em dar uma sentença. Não é apenas uma análise. Kardec disse que é muito ruim ver o bem em toda parte. Às vezes nós não vemos o bem e outras vezes nós implicamos em ver o mal como se fosse o bem. Então, nós não podemos, é muito ruim ver o bem em toda parte, porque o bem nem sempre está em toda parte. A gente percebe claramente isso. Isso é um fato que o Espiritismo não veio contrariar. Existem atitudes ruins, maldosas realmente, e Kardec diz que não é uma atitude boa ver o bem em todas as coisas, em todo lugar, em todo pensamento, em toda situação. Não é nada estranho. Nós não temos, na verdade, a competência para julgar o outro. Nós podemos analisar, se for útil. Não quer dizer que a gente deva bisbilhotar a vida alheia, mas nós olhamos algo absurdo e, naturalmente, não é normal que a gente diz, não tem nada não. Mas nós vamos além disso e queremos dar uma sentença, mandar para o céu ou mandar para o inferno, né? Vamos para o inferno, vamos para o umbral, vamos para o céu. Nós não temos essa competência. Não temos, mesmo que tivéssemos essa sabedoria, ainda assim não nos cabe, porque não é função de um espírito julgar o outro. Nem Jesus fez isso, nem Jesus. Então nós não vamos julgar nem aos outros, nem a nós mesmos. Certa vez, no Velho Testamento, uma viúva, chegou até Jesus com seus 2 filhos e disse: Senhor, eu trouxe aqui meus 2 filhos. Eu gostaria que no dia que estivesse no reino e na sua glória, um estivesse à direita e outro estivesse à esquerda. Os apóstolos ficaram com ciúmes e tiveram a tendência de julgar a viúva e os 2 filhos. Jesus percebeu esse pensamento e disse: não será assim entre nós. Aqui não há senhores e escravos. Sabeis que os príncipes do mundo e os poderosos os tratam mal? Ou seja, tratam mal a pessoa sem poder, a pessoa pobre, a viúva e os filhos. Então a mãe estava querendo apenas o melhor para os seus filhos. E os apóstolos ficaram com um ciúmes terrível. Mas Jesus complementa: Senhora, quem me fez juiz de homens? Não cabe a mim dizer onde estarão seus filhos. Mas Jesus acrescenta: eles poderão beber do cálice da minha amargura? Ou seja, para evoluir existe dificuldade. Para estar no reino da glória existem pré-requisitos. Temos que vencer as provas, as expiações. Claro que a viúva não sabia disso. E Jesus pergunta: os seus filhos beberão do cálice da minha amargura? E a mãe disse: sim, eles beberão. Olhe só que a mãe já respondeu pelos filhos, não é? Você vê? Mas a mãe tem confiança no filho. Tem confiança. Aí Jesus olha para a senhora, para aquela mãe e diz: certamente que beberão. Ou seja, todo espírito será perfeito. Todo espírito irá, através do amor, ou através da dor, através das provas e das expiações, ele alcançará a plenitude, ele alcançará a felicidade. Mas antes beberá o cálice da amargura.
as dificuldades, as provas inerentes ao processo evolutivo. Kardec pergunta: quem então nos julga? Só tem um ser, que é Deus. Só tem um ser que tem a consciência cósmica, a consciência plena, a bondade, a infinita sabedoria, que poderá determinar o melhor. Já explicamos o que é julgar, o que é prova e o que é expiação. Uma prova, nós sabemos, nós fomos para a escola, nós estudamos, nós fazemos a prova. Prova de matemática, prova de português. Prova é qualquer dificuldade. Prova é um obstáculo a ser vencido. Às vezes, o que é uma prova para outra pessoa, para outra não é, porque ela já superou aquilo. Conta-se que, às vezes, os pianistas, eles antes de uma apresentação, alguns vomitam, né? Alguns ficam nervosos. E João Carlos Martins via cantarolando. Ele achava a coisa mais agradável do mundo se apresentar. Guiomar Novaes, outra pianista, ela nem ligava. É como se não existisse ninguém. Havia 2.000 pessoas, 1.500, ela tocava o piano, como se nada existisse. Ela disse: não me preocupo. João Carlos Martins dizia: não, eu até gosto demais. Então, para eles, aquilo não era uma prova, porque já havia superado aquilo. Provas são obstáculos que temos que superar. Quando nós já passamos, já somos eficientes, aquilo já não é mais prova. E a expiação é um tipo de prova. É um tipo de prova resultante de um ato praticado anteriormente. Algo errado que nós fazemos e que deve ser corrigido. Deve ser corrigido. É diferente, a doutrina espírita é diferente de outras religiões, de outras filosofias, que muitas vezes basta o perdão, não é? E está tudo resolvido. Na doutrina espírita, não. É preciso que a pessoa se arrependa, mas o arrependimento só é o primeiro passo para a melhoria. Quem não se arrepende das coisas erradas que fez, não pode se tornar melhor. Não pode se tornar melhor quem não se arrepende das coisas erradas que fez. Quando o espírito, quando a pessoa, encarnada ou não, se arrepende de algo, já é um sinal de melhora. Já é um sinal de disposição. Mas o arrependimento não basta apenas. É preciso que ela expie aquele processo. Expiar no sentido de pagar, no sentido de resolver aquele processo. Ela passa por aquelas dificuldades que são uma consequência do passado espiritual. Mas passar pelas dificuldades só não resolve. É preciso consertar aquilo que de errado se fez. É preciso reparar o erro. Então, toda a reforma íntima, toda a evolução passa por 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Observe que o espiritismo não é muito simpático. Não é. Porque, às vezes, nos ensinam: se você se arrepende dos pecados e aceita Jesus como seu Salvador, você já está sob as graças de Deus, e o que você poderia fazer, já fez. E vamos deixar o passado no passado. Mas os espíritos superiores nos ensinam que as reencarnações são solidárias. Elas têm consequências nas vidas, nas outras vidas. Então, a natureza de nossas provas, de nossas expiações, tem relação com o nosso passado espiritual. Escolha das provas na questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta:
antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá? Ou seja, nós estamos no mundo espiritual e ficamos sabendo que não vamos para o céu. Mas também ficamos alegres porque não vamos para o inferno, né? E nós temos, Kardec pergunta, temos consciência que vamos reencarnar? E o que acontecerá? O tipo de prova e o que acontecerá conosco? Os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Significa o seguinte, que nós escolhemos as nossas provas e as nossas expiações. Às vezes, a mulher reclama do marido. E muitas vezes, com uma certa, vamos dizer, razão. E às vezes com muita razão. Mas as provas e expiações são escolhidas. São escolhidas. Ah, meu Deus, o que eu fiz para Deus para merecer um filho assim? Não sei. O que fez para Deus eu não sei. Mas que há de ter alguma relação com o passado espiritual, existe. Ah, minha mãe é muito chata. Minha mãe é muito rigorosa. Minha mãe pega no meu pé. Então, provavelmente, você talvez seja um espírito relaxado. E tem que ter alguém chato mesmo, né? É interessante que Chico Xavier conta um caso do espírito do pintor Modigliani. Modigliani é um grande pintor francês que reencarnou no Brasil e ele desencarnou com 9 anos de idade. Só que Modigliani nasceu, o pai era capitão do exército e a sua adorável mãe era sargento. E era, sim, não era propriamente o exército a casa, mas era muito parecido. Então, Modigliani, com 6 anos, já tinha que colocar o sapato no lugar certo, colocar meia dentro do sapato, arrumar a sua cama, deixar em ordem, tomar banho certo, fazer isso, fazer aquilo. Era muito rigoroso. Era um treinamento de disciplina. E o pior que nenhum, porque às vezes a criança olha para a mãe falando, eu vou perguntar para a mãe se pode, e eu vou perguntar para o pai se pode. Quando a mãe dizia sim, ele ia perguntar para o pai, dizia não, mas os dois diziam não, ou os dois diziam sim. Eles tinham uma disciplina muito acentuada. Então, Chico disse, bom, Modigliani é um bom espírito bondoso, mas muito indisciplinado. Então, ele reencarnou com vocês como pais para aprender a disciplina. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente, de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Isso é muito comum nas reuniões mediúnicas. O espírito é orientado, fez muita coisa errada, e às vezes já o espírito comparece à mediúnica dizendo, eu não vou nascer de jeito nenhum. Eu não quero, porque já fui pobre, eu não quero nascer pobre, eu quero nascer rico, ou eu vou ter algum problema,
e etc. Aí os espíritos têm que convencer o doutrinador, têm que dizer para o espírito que é importante para ele. Aí os espíritos chegam, orientam, ele é caminhado para algum lugar onde será esclarecido. Acontece que o espírito escolhe a expiação, mas observe. Kardec perguntou, e se ele não escolher? Vamos supor que ele não queira passar por provas nem expiação. Quando acontece isso? Bom, às vezes o espírito é muito atrasado, emocionalmente, intelectualmente. Então, ele nem tem como escolher. Ou às vezes o espírito tem uma má vontade e não quer nascer. Nesse caso, Deus impõe a reencarnação. Impõe a reencarnação, impõe um certo gênero de existência. Nessa existência ele vai passar por as expiações e as dificuldades. É algo muito parecido quando a criança diz que não quer ir à aula e quer ficar assistindo sessão da tarde. Nenhuma mãe, nenhum pai diz, fique então aí, meu filho, você é gênio mesmo, não precisa estudar tanto. Está cansado, né? E não vá não, fique analfabeto, né? Não tem problema. Seu pai lhe dá tudo, seu pai é milionário, né? Mãe nenhuma diz isso. E Deus não vai dizer. Ele impõe a reencarnação e aquele gênero de expiação e de provas em benefício do próprio espírito. E o que acontecerá com o espírito? Ele vai passar por dificuldades que ele precisa, a depender do que ele necessita passar. Às vezes, claro que ele vai vir com a má vontade, mas já é um progresso. E se ele falhar? Faz novamente. E se falhar? Faz de novo. E se falhar? Faz de novo. É o que os espíritos respondem, até cansar de ser teimoso. Porque nós somos feitos para a perfeição. Numa pergunta anterior do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como o espírito progride. E os espíritos respondem, Deus impõe a reencarnação a todos os espíritos. Não existe um espírito que foi feito, está no plano espiritual há 10 milhões de anos, dizendo, não estou afim. Não existe isso. Ele nem tem maturidade para escolher. Nem tem, porque o livre-arbítrio, ele não pode ser maior do que Deus, do que as leis universais. O livre-arbítrio se desenvolve na medida em que se desenvolve a nossa inteligência e a nossa moralidade. Quantas pessoas estão presas aí nas cadeias? Se você não sabe usar o livre-arbítrio. Os espíritos nunca disseram que o livre-arbítrio é absoluto. Oh Deus, se fosse absoluto, o homem já teria posto fogo na terra. Kardec pergunta, como os mundos se melhoram? Eu achava que os mundos iriam se melhorar quando as pessoas começassem a conhecer a doutrina espírita, ou começassem a levar em consideração o amor ao próximo. Eu achava, com o desenvolvimento de leis mais justas, magnânimas, os mundos se melhoram assim. Eu imaginava, os espíritos não. Os espíritos disseram, bem, os mundos se melhoram pela expulsão dos maus. Pela expulsão dos maus. Porque enquanto encarnam espíritos bons e espíritos maus vão reencarnando, os bons vão melhorando, vai chegando espíritos maus, como é que o mundo vai melhorar desse jeito? Olha a bagunça. Nós vamos nos melhorando, vamos supor, né? Vamos ser otimistas, né? Nós vamos nos melhorando, etc. Vamos aqui, e aí vem espíritos muito inferiores de outros mundos atrasados e vão se misturando. Gente, isso não acaba nunca?
esse mundo nunca iria melhorar assim. Então, os espíritos não responderam como a sociedade se melhora ou como as escolas se melhoram. Eles responderam como o mundo se torna melhor. Eles responderam, é muito fácil, pela expulsão dos maus. A alma sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se tenha despojado? Sofre. Kardec começa, esse é um tópico primeiro do livro Céu e Inferno, do Código Penal da Vida Futura. Então Kardec começa dizendo que a causa da infelicidade é a nossa imperfeição moral. Nós somos infelizes porque moralmente somos imperfeitos. Somos infelizes porque moralmente somos imperfeitos. A felicidade perfeita está ligada, não é a imperfeição, a perfeição, né? Está escrito errado. Toda imperfeição é causa e, ao mesmo tempo, de sofrimento e privação de prazer. Toda a qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Às vezes, a pergunta, então, como eu poderei ser feliz? Como nós podemos ser felizes? Tornando-nos pessoas melhores. Tornando-nos pessoas melhores. Se uma coisa muito ruim acontece, se nos revoltamos, sofremos mais. Se temos resignação, sofremos menos. A resignação é uma imperfeição, causa sofrimento. A resignação é uma virtude, causa felicidade, é uma causa de prazer. Temos duas pessoas, uma delas é invejosa, ciumenta, uma pessoa, eu estou falando ciumenta, a pessoa, viu, gente? Não vai ser que é mulher, não, viu? É a pessoa ciumenta. Uma pessoa X ciumenta, X, a pessoa ciumenta. Ou ciumento, vocês queiram, como vocês quiserem. Mas se uma pessoa é vingativa, ciumenta, invejosa, ela é mais infeliz do que uma pessoa que é apenas ciumenta. Kardec fala isso. Uma pessoa que tem 10 imperfeições é mais infeliz do que a pessoa que tem 5. Uma pessoa que tem 10 boas qualidades é mais feliz do que aquela que só tem 5, 6, 7. Então a gente pergunta assim, estou atrás da minha felicidade. É como se a felicidade fosse ir para a Disneylândia, encontrar alguma coisa especial, fosse um tesouro perdido. A felicidade é uma consequência da nossa perfeição moral. Então a gente diz, nossa, mas tem tanta gente infeliz no mundo. É verdade, nós somos muito imperfeitos. Não há uma única imperfeição que não carregue consigo as suas consequências deploráveis. Nossa, hein? Não há uma única imperfeição. Meu Deus, eu fiquei até com medo. Não há uma única imperfeição que não tenha suas consequências deploráveis. Olha, não fique com raiva de mim, não. Eu li isso no livro O Céu e o Inferno. Foram os espíritos que revelaram isso a Kardec, e Kardec percebeu isso na comunicação de milhares de espíritos. É assim, é um fato. Por isso que Kardec diz, não é um código, esse código penal não é um código de fantasia. Não é um código de suposições, de raciocínios brilhantes, não. É uma constatação. Quem está na vida futura é quem já morreu. É uma constatação dos espíritos. Os espíritos revelaram, tanto os espíritos bons como os espíritos ainda muito inferiores. Eles todos colaboraram na codificação. Não há uma única imperfeição que não carregue consigo as suas consequências deploráveis. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em relação com a soma das qualidades. O futuro melhor não está fechado a ninguém.
todos nós podemos progredir. O Espírito Emmanuel nos ensina que a pessoa mais vil, o mais cruel assassino, poderá se tornar o anjo no futuro, desde que queira. Desde que queira. Se ele quiser, se nós quisermos, nós evoluiremos mais ou menos rapidamente, a depender exclusivamente da nossa boa vontade. A alma carrega em si mesmo o seu próprio castigo, devido à imperfeição. Ora, mas há castigo? A doutrina espírita fala de castigo? Fala a todo momento. A palavra castigo está no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno. O que é um castigo? O castigo é uma situação desagradável. Uma professora dá 0 para o aluno em matemática. Ah, não, estou muito cruel. Dá 2. Vai até 10, viu, a prova? Dá 2 ou 3. Ora, é um castigo. Não é uma vingança. Não é uma vingança. Ora, a professora podia dizer, Joãozinho, você tirar 3. Você tirou 2, viu, Joãozinho? Deixa para lá. É só para você saber. Não vai ter consequência nenhuma. A professora passa Joãozinho vai para o 2º ano, Joãozinho continua tirando 2, aí passa para o 3º, passa para o 4º, recebe o diploma, pronto, é formado. Não, a professora dá um 2, dá um 3. É um castigo. Não, poderia não dar nada, né? Poderia só sinalizar, olha, estude mais. E ficar por isso mesmo. E todos seriam infelizes, porque é uma imperfeição. Joãozinho sairia lá muito contente, mas, no futuro, muito infeliz, porque muito incompetente. Em várias matérias, em tudo. Em tudo. Né? Se com nota ruim a gente já não estuda, imagine sem nota. Eu fiquei imaginando isso uma vez, né? Então, o castigo é uma consequência ruim. O processo expiatório. Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus fez a lei de expiação? Porque podia deixar para lá, podia deixar no passado. Aí os espíritos responderam, como ousais pedir contas a Deus? Porque Deus fez as leis que fez? E os espíritos responderam, perguntai a Deus. Mas ficai sabendo que tudo que Deus fez é bom e justo. Perguntai a Deus, porque fez essas leis e não outras leis. Kardec pergunta, porque poderiam ser outras leis. Poderia ter tido outra solução. A alma carrega em si mesma o seu próprio castigo devido à imperfeição. Não há necessidade de um local circunscrito para o sofrimento. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras. Do mesmo modo, o céu está por toda parte onde haja almas infelizes. Essa afirmação, ela foi interpretada pelos espíritas de 2 formas. A primeira, uma forma menos comum. A de que, se não há lugares circunscritos para o sofrimento, logo, não há lugares para o sofrimento. Essa é uma interpretação. Ou seja, um umbral não existe. Muitos espíritos acreditam que o umbral não existe, porque não existem lugares circunscritos para o sofrimento. Mas Kardec disse, o inferno, pois, está por toda parte. Ora, circunscrito não há, mas há vários. Por que ele diz que não há lugares circunscritos? Porque para a Igreja Católica, há. Para a Igreja Protestante, há lugares. É o inferno. Lá vão as almas más e vão ficar para o sofrimento eterno no inferno. E os bons, ou assim os escolhidos, não sei, vão para o céu, que é um lugar circunscrito para a felicidade. Tipo, se você escapa, por acaso conseguir escapar do inferno, pular o muro e ir para o céu,
Lá no céu você vai ser feliz, porque lá é um lugar circunscrito para o sofrimento. Não existe. Não significa que não existam lugares para o sofrimento. Na doutrina espírita existe bilhões de lugares onde se reunirem espíritos infelizes, haverá ali um lugar de sofrimento. Vocês podem reparar como tem gente doente em hospital. Mas o hospital, a doença, não tem um lugar circunscrito. A pessoa morre em casa, morre no McDonald's, eu nunca vi, mas pode acontecer. Entende? Então não há um lugar circunscrito para ficar doente, para se estar doente. Não é? Você pode, quando morrer, ir para o cemitério, mas você pode ter jogado numa vala. Não há lugar circunscrito para colocar gente morta. Mas tem o cemitério, que é um lugar mais ou menos circunscrito. Né? Não há lugares circunscritos para colocar em palácios. Você põe um palácio onde tiver dinheiro, onde tiver autorização, você põe. Você funda um palácio, você pode colocar um palácio no Cambolo, você pode colocar um palácio aqui, ali na Inglaterra, onde você tiver bom gosto, tiver dinheiro, você coloca. Então, o fato de não haverem lugares circunscritos não significa que não hajam lugares. Essa foi triste. Não fazer um bem já é um mal. Daí advém sofrimentos. Muitas vezes, eu estou acelerando, gente, porque não vai dar. Muitas vezes nós dizemos, eu sofro tanto, não fiz mal a ninguém. Eu não faço nada. Não faz nada. Então, não fazer nada já é uma coisa ruim. Por exemplo, é que eu não sou pai, mas vamos supor, né? Eu sou pai. Aí tenho uma esposa, tenho lá 3 filhos. Eu não levei as crianças para a escola. Quer dizer, eu não impedi, mas elas não quiseram ir. Eu podia ter dado, eu não fiz mal. Ou então eu não ajudei, eu não sou voluntário na casa espírita, mas eu gosto muito de frequentar. As coisas estão ruins para mim, não sei porquê. Se você não é voluntário na casa espírita, não ajuda no seu trabalho, não ajuda na sua casa, então você não faz bem nenhum. É um mal terrível. Toda vez que eu, por exemplo, quando eu estou com algum problema, eu falo, eu estou mal, eu estou fazendo alguma coisa que não está dando certo. Porque Kardec diz que quanto mais feliz, mais bondade, mais feliz se é. Aí eu penso, bem, para ficar feliz, só tem um jeito, eu tenho que ficar melhor. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. Divaldo Franco, bem rápido, vou fazer um comentário. Divaldo Franco diz que tinha um irmão, o irmão era rico. O irmão chegava para Divaldo e dizia, e aí, Divaldo, você precisa de alguma coisa? Divaldo, não, mas estava precisando. E Divaldo pensava, por que ele não me dá logo um dinheiro? Mas acontece que esse irmão deixou 12 casas, terrenos, deixou tudo para um menino de 10 anos, era do vizinho, o menino do vizinho. Deu escola para o menino, deixou a herança toda. Aí Divaldo falou, meu Deus, não deixou nenhuma casinha para mim. Não deixou um terreno para ninguém, para os seus irmãos. Aí ele ficou estranhando. Aí perguntou a Joana de Ângeles. Aí Joana disse, bem, o seu irmão, na outra encarnação, era sócio desse menino. Passou a perna. Ela não falou passou a perna, né? Eu que estou falando, né? Ela falou, usou outra palavra. Ela não estava lá, eu não vi. Mas ele roubou lá, roubou. E agora, ele sentiu no inconsciente essa dívida para com o menino. E ele deixou tudo para o menino. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. Pela natureza do sofrimento e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas e das imperfeições que lhes são a causa. Eu comentei com a Laíde, eu disse, eu tenho um azar. Se eu encontrar uma namorada, não é boa da cabeça. Pode ter certeza. Mas não dá errado, é sempre assim.
Eu falei, meu Deus, será que eu estou atraindo essas coisas? Aí eu disse, não, eu devo ter feito umas coisinhas esquisitas nas vidas passadas. E elas estão vindo tudo agora atrás de mim. Paciência, leve na esportiva. Você está ótimo no seu processo expiatório. Está ótimo. Você está vencendo. Você tem alegria, rapaz, tenha bom ânimo. Né? Jesus disse, eu venci o mundo, tende bom ânimo. Né? Então, da natureza de nossas provas, uma vez, eu estava num grupo de estudo e disse, as mães são tão boas, minha mãe é tão boa. Para que eu fui dizer isso? Tinha umas 6 pessoas, 4 disseram, minha mãe não é boa não, a minha mãe não valeu nada não. Minha mãe... Eu falei, meu Deus, mas essa não é a história das mães. E eu percebi que o centro espírita é o consolador prometido. Como tem dificuldade no centro espírita? Aí eu pensei depois, meu Deus, estamos no lugar certo. Né? Porque nós fazemos inimigos nas outras encarnações. Ou nós somos muito exigentes. Né? Nós somos muito exigentes. Achamos que as mães devem fazer as nossas vontades. Né? Lembra a mãe de Modigliani, né? Que era sargento e o pai que era capitão? Né? Então, nós temos isso. Né? Pela natureza das nossas provas e das expiações, nós já podemos saber algumas coisas. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes e agravantes nas quais foram cometidas. Por exemplo, eu sou médico, vamos supor, ou não, alguém ajuda a fazer aborto, e faz e cobra lá. Alguém, não precisa ser médico não, qualquer um pode. Aprendeu lá, aí faz todo dia lá seus 5 abortos, ganha seu dinheiro. Ora, isso tem uma consequência na outra encarnação. Que consequência é essa? Vai depender da boa vontade ou da má vontade do espírito, do grau de consciência. Se ele tem uma consciência muito desenvolvida do mal que fez, a consequência é mais grave. Então, esse espírito, na outra encarnação, ele poderá nascer médico obstetra. Eu não estou dizendo que médico obstetra fez aborto em outra encarnação, não estou falando isso. Eu estou dizendo, dando um exemplo. Ele pode nascer pediatra, ele pode vir aqui para o Porto da Paz, né? Ele pode fazer um jeito de ajudar as crianças, trabalhar na evangelização infantil, e ele pode ser abortado. Ele pode ser abortado várias vezes, a depender do grau de consciência, da sua boa ou má vontade. Né? Por isso que diz, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. Um tipo de faltas, tem faltas que são piores que outras. Eu roubei R$1.000, 50. É diferente de eu trapacei e roubei o povo todo. Né? A natureza e a gravidade. Tipo, o quanto foi grave a coisa? A pessoa matou com requinte de crueldade ou matou na hora de nervoso e deu um tiro apenas? A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes e agravantes nas quais foram cometidas. A duração do castigo, não foi eu que escrevi essa palavra castigo não, né? Foi Kardec. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito. Olha que maravilha, quer dizer que se eu me melhoro rapidamente, acabou o castigo, acabou. Não é uma vingança, não é uma implicância. Então, o irmão de Chico Xavier, por exemplo, ele teve um acidente vascular cerebral, ele iria ficar 8 anos na cama, preso ao leito, mas ele ficou algumas horas. A programação era para ficar 8 anos, ele ficou algumas horas porque ele fez muito bem durante a encarnação. Então, se o espírito já se melhorou, acaba o castigo. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. É um retorno sincero. A gente fala, eu estou tão arrependido, e não está.
Ou então diz, me desculpa e pronto. Né? Então tem que ter uma melhora, o espírito tem que estar melhor. E tem que ser uma melhora útil, não é uma melhora imaginária, né? Efetiva. E aí acaba a expiação. Não tem uma hora específica para a expiação. Não tem um período, assim, 10 anos, 20 anos, não tem. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação, a reparação. Unicamente a reparação pode anular o efeito. Se eu roubei, tenho que devolver em dinheiro. Ou em benefícios, como pai, alguma coisa assim, na outra encarnação. Eu não posso reparar, assim, me arrependendo só, ou dizendo foi mal, dizer assim, né? Não pode. O perdão é uma graça, não uma anulação. No livro de Chico Xavier, tem um poema muito bonito que diz: perdão não apaga a culpa quando o remorso crucia, mas é remédio de Deus que abençoa e anestesia. O perdão dá um ânimo a quem é perdoado. É um anestésico da alma. E é uma liberdade para o espírito que perdoa. Ele se livra daquela carga de rancor, de ódio. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual. Tem expiação na vida espiritual também. Seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Então, expiação não é sofrimento físico só, não. Às vezes a criança nasce sem os braços, a gente fala expiação, mas não é só coisa física. É um processo, pode ser um processo emocional. Pode ser um processo emocional. Pode ser uma dificuldade imensa na família. A reparação consiste em fazer o bem. A reparação consiste em fazer o bem àquele que se fez o mal. Se não reparar nesta vida, irá reparar em outra. Encontrará as mesmas pessoas que prejudicou e excluirá por si mesmo os meios de provar o seu devotamento. Nenhuma religião propõe a reparação, somente o Espiritismo. Nenhuma religião propõe a reparação, somente o Espiritismo. Claro, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não volta na terra, como é que vai reparar? Como é que vai reparar? Aí, se não tem reencarnação, não tem como reparar. Então, a única religião que diz que vai reparar, que exige isso, é a doutrina espírita. Se pode conceber um lugar de castigo circunscrito, né? Vamos supor, se pode conceber, é nesses mundos de expiação, a Terra, porque ao redor desses mundos, existem espíritos imperfeitos, desencarnados, que vão o quê? Reencarnar aqui. Todo espírito tem o seu anjo guardião. Então a gente tem, claro, os espíritos imperfeitos, o espírito mais vulgar ou mais pernicioso tem o seu anjo guardião. Claro que o anjo guardião é um espírito de uma superioridade muito maior do que aquele espírito a quem ele vai proteger. Né? Olhem, uma coisa interessante. O suicida é sempre punido. Mas aquele que, pela sua dureza, leva o indivíduo ao desespero e daí a se destruir, sofre uma pena ainda maior. Essa é a novidade, né? Porque a expiação tem relação com a gravidade, tem relação com o grau de consciência, tem relação com as dificuldades que a pessoa estava passando. Então varia muito a expiação, mas há uma punição. A não ser, claro, que nos casos de uma pessoa que tem um retardo mental, uma psicose, não se trata de um suicídio. Suicídio sempre é um ato deliberado, né? Mas a depender dos processos obsessivos, dos processos
de desespero, da dor, existem fatores atenuantes para o suicídio, como existem fatores agravantes também. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se crerem ainda vivos, e essa ilusão se pode prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Certos espíritos são mergulhados em espessas trevas, outros estão num isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de sua sorte. Muitos espíritas declaram que a obra de André Luiz é fantasiosa porque não está descrito umbral, não tem essa palavra, de fato não tem, mas não está descrito umbral na doutrina espírita, mas a mim, pelo menos, deu essa impressão que aqui ele está descrevendo um umbral, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral, consiste em se crerem ainda vivos. Os espíritos chegam dizendo que estão com sede, com fome. Claro que não é uma fome fisiológica, mas ele sente todas essas necessidades. O espírito não vai morrer de fome, como se a gente ficar com fome, se não der comida, a gente morre, né? O espírito não morre, mas ele fica com esse tormento, com todas as necessidades da vida. Né? Um fenômeno, vou ler novamente, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral, consiste em se crerem ainda vivos, e essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida corpórea. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. André Luiz dizia: me vi envolto em espessas trevas, no livro Nosso Lar. Outros estão num isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e da sua sorte. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é aquela que ele preparou pela vida corporal. Mais tarde, em nova encarnação, é dada ao espírito espiar e reparar. Se ele não aproveita a encarnação, as futuras serão cada vez mais difíceis. Né? A pessoa às vezes pensa, não fiz numa encarnação, eu vou fazer na outra. Mas você acha que a mãezinha vai estar esperando você? Os espíritos todos vão estar lá para te ajudar? De novo, não vai. A situação se torna cada vez mais difícil, porque se o espírito não conseguiu aprender com as facilidades, ele começa a aprender com as dificuldades. Então, o que nós não fazemos numa encarnação, se nós recusamos a prova, as próximas encarnações são cada vez mais difíceis. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo o homem livre, não é impelido nem para um nem para o outro. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. É um resumo do estudo que Kardec fez, da observação ao longo de 15 anos. Junto a Kardec recebia comunicação de cerca de 1000 grupos espíritas, participava como visitante de outros grupos, participava de reuniões mediúnicas na Sociedade Parisiense e de estudos espíritas, quando Kardec evocava espíritos de elevada categoria, e Kardec evocava suicidas, Kardec evocava assassinos, Kardec evocava uma categoria imensa de espíritos. Por isso que ele diz que o Código Penal da vida futura não é um código de fantasia, mas nós sabemos dessas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que o Espiritismo ele é para aqueles que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Bastaria a vontade de Deus e dos bons espíritos. Que o Senhor nos abençoe. Faremos a nossa prece.
agradecemos aos bons espíritos, aos espíritos que participaram da obra da codificação espírita, obra de luz para a humanidade, obra que nos faz perceber melhor as nossas deficiências e nos encoraja para o auxílio, para a compreensão das questões mais aflitivas da nossa existência. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que, Senhor, a graça da doutrina espírita? Por que saber coisas que a humanidade não sabe ou muitas vezes não quer saber? Mas, Senhor, sabemos então que é pela impertinência de nossas almas dolorosas, é apenas as nossas almas que têm a necessidade de saberar do Consolador prometido. Senhor, não podemos falhar, nós que temos as Tuas luzes, nós que temos as Tuas bênçãos. Ilumina-nos, Senhor, fortalece nossos caminhos, mesmo através do sofrimento. Sinaliza, Senhor, as nossas vidas, que possamos ser dóceis aos ensinos dos vossos Espíritos, que possamos dizer: Senhor, vem até nós, e que Tu possas dizer: meus filhinhos, eu venho aqui porque me chamastes. O vosso irmão Fabiano vos sauda e vos deseja a paz de todos, assim seja. Fecho os meus olhos e vejo o Teu olhar tão amigo.